Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca de melhores odds do mercado para gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação aí, antes da gente passar a grade para o nosso domingão, vamos só fechar a nossa sexta-feira e o nosso sábado aí como foi? Vamos lá rapidinho. Na sexta-feira a gente havia trabalhado numa grade de 6 jogos, a gente ficou aí com 5 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado aí uma tripla, o jogo do Magdeburg contra o Hamburgo para sair mais de gol e meio na partida. Havíamos deixado o Galatasaray para vencer a sua partida e também deixado o jogo do Nice contra o Auxerre para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete triplo, com uma odd por base aí de 1,80, cravamos o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi a nossa sexta-feira? Primeiro jogo foi na segunda divisão da Alemanha, na Bundesliga 2, no jogo do Magdeburg contra o Hamburgo. A gente trabalhou para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. Superliga da Turquia, no jogo do Galatasaray contra o Ataníspor. Trabalhamos com o Galatasaray para vencer a partida, o bilhete bateu. Indo lá para a Arábia Saudita, no jogo do Al-Nassr contra o Al-Qolodor, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. Na Alemanha, aqui foi o único red do dia, na Bundesliga da primeira divisão. No jogo do St. Pauli contra o Hoffenheim, a gente trabalhou para sair mais de gol e meio na partida, aqui foi o red do dia. Dando sequência, voltando para a Ligue 1 aí na França, no jogo do Nice contra o Auxerre, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, bilhete bateu. E para fechar, foi aqui na Liga Feminina da França, no jogo do Lyon feminino contra o Remis feminino. Trabalhamos com o Lyon feminino para vencer a partida, o bilhete bateu no ao vivo. A gente optou por trabalhar no ao vivo, né? A gente havia deixado o Lyon, começou vencendo a partida aos 5, tomou um empate aos 13 e foi só fazer o 2-1 com 38 minutos. Então deu para pegar alguma coisa aí no ao vivo, foi o bilhete para o Lyon vencer, bilhete bateu. Resumindo então a nossa sexta-feira novamente, foram 6 jogos, 5 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos para o nosso sábado. Antes de eu passar o sábado aqui, só tirar a dúvida aí de alguns membros aí do canal que perguntou sobre. Então a gente vem aqui falar no ao vivo, né? Vamos lá, perguntaram sobre se eu apenas utilizo o aplicativo aí da Flash Score. Estou dizendo o nome, tá bom? Mas não porque eu sou patrocinado por ninguém, porque é o aplicativo que eu utilizo. Eu nem gosto de citar nome de casa, de apostas aí, plataforma nenhuma, e muito menos aplicativo. Ninguém me patrocina, não faço aqui, vou botar aquele jabá para ninguém. Eu apenas divulgo aqui o que eu utilizo. E tirando dúvida aí sobre os membros do canal. Perguntou aí, Bruno, qual aplicativo você utiliza? Somente Flash Score? Para quem não conhece, eu utilizo o aplicativo aí para fazer as minhas análises. Eu gosto do Flash Score, mas eu tenho alguns aplicativos de apoio, como eu sempre já citei em alguns vídeos anteriores aí quando veio essa dúvida. Eu também gosto de utilizar, só vou citar o nome porque são as ferramentas que eu utilizo para operar, tá bom? Tanto em pré-live quanto no ao vivo, trabalhando no ao vivo. O aplicativo que eu gosto de utilizar no ao vivo é o iScore. Por conta do que? Ele me dá um panorama, vou dizer assim, uma forma mais didática para me poder lidar com a situação no jogo no ao vivo. Eu consigo ver nas barrinhas lá o gráfico como é que está a situação do time, se ele está realmente atacando, se ele está em cima. Não só dizer assim, pô, a equipe, Bruno, está atacando, já chutou 10 vezes. Mas eu quero ver como é que está o momento da equipe ali. Será que ela está realmente em cima ou se ela está ociosa? Se a equipe está tentando esperar a outra equipe. E isso, muitas dessas vezes, para operar no ao vivo, eu levo muitas dessas questões aí em razão, né? Por conta disso, são os meus dois aplicativos aí que eu utilizo. Para fazer as minhas pré-lives aqui, as minhas análises, eu utilizo tudo do Flash Score. Para operar no ao vivo, além do Flash Score, eu utilizo aí o aplicativo do iScore, que me dá aí uma dinâmica melhor, vamos botar assim, na situação do jogo no ao vivo ali, durante os 90 minutos. Então, sem jabá nenhum, tá? Só tô tirando a dúvida aí sobre os amigos que perguntaram no canal sobre. Vamos lá, dando sequência. Trabalhamos no nosso sábado aí numa grade de 10 jogos. Vou dizer aqui rapidinho, porque foi tanto jogo. A gente está aí, dos 10 jogos, a gente está aí com 8 jogos concluídos. Dos 8, a gente ficou com um red pelo meio do caminho e 7 greens. Tem mais 2 jogos aqui que estão rolando para concluir. O PSV está se encaminhando para vencer, era o nosso bilhete. E o Sport, que a gente deixou também para vencer, também era o nosso bilhete. Se aqui concluir, mas esses 2 jogos aqui derem green para a gente vai ficar aí com 10 jogos no sábado. Podemos ficar com 9 greens e um único red pelo meio do caminho. Se acontecer aqui alguma situação atípica, acho difícil do jogo do PSV aí ter algum empate ou virada, já está indo para o finalzinho. Por exemplo, se acontecer aqui alguma situação atípica, a gente pode ficar aí com 7 greens e 7 não, né? 7 greens, isso aí, 7 greens, 2 reds ou alguma alteração aqui sobre. O que está se encaminhando aqui para acontecer, para a gente ficar pelo menos aí com a vitória desse PSV, ficar com 8-2 se acontecer do Sport que perder. Mas caso o Sport venha vencer a partida, a gente pode ficar aí com 9-1. 9 greens e um red. Então vamos dar uma olhada aí como foi rapidinho.
Ó, outra coisa, o bilhete do canal também já foi concluído, então eu posso citar. Bilhete do canal do sábado, a gente havia deixado também uma tripla. Havíamos deixado aí o jogo do Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach para sair mais de gol e meio. Deixamos o jogo do City contra o Brighton também para sair mais de gol e meio. E o jogo do Milan contra o Como também para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base aí de 1,74. Também cravamos o bilhete do canal aí do domingo. Graças a Deus a gente vem numa sequência boa, né? Cravamos os bilhetes do canal aí deixa eu puxar aqui no caderninho, desde a quarta-feira. Cravamos o bilhete do canal na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Vem numa sequência aí de 4 greens consecutivos no bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi. Sábado, o primeiro jogo foi na Bundesliga 2 na Alemanha, na segunda divisão. No jogo do Düsseldorf contra o Rennesburg, trabalhamos com o Düsseldorf para vencer, não, né? Trabalhamos na chance dupla, o bilhete bateu. Na Bulgária, no jogo do Ludogorets contra o Botev, trabalhamos com o Ludogorets para vencer a partida, o bilhete bateu. Na Bundesliga da Alemanha, primeira divisão, 2 jogos. O primeiro, jogo do Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, bilhete bateu. O segundo jogo, aqui está sendo o único resto do dia até então, como eu tenho 2 jogos a concluir ainda. Foi o jogo aqui do União Berlim contra o Bayern de Munique. Trabalhamos com o Bayern para vencer a partida. Aqui foi o resto do dia. Inclusive, eu assisti esse jogo aqui no ao vivo. O goleiro foi dar um mole, né? Foi querer sair na bola, saiu errado. Acabou espalmando com a mão mole aí, né? Com a mão de alface. Praticamente espalmou para o pé do jogador do União Berlim. Então foi apenas 1-1 aí. Foi o resto do dia. Dando sequência, vamos lá. Indo para a Premier League na Inglaterra, no jogo do Manchester City contra o Brighton. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida. O bilhete bateu. La Liga, Espanha feminina, no jogo do Costa del Tenerife contra o Barcelona. Trabalhamos com o Barcelona para vencer a partida no ao vivo. O bilhete bateu, porém não teve muito o que fazer, né? Logo aos 14 minutos aí, a equipe do Barça começou vencendo, a odd não ficou muito melhor para a gente operar, a odd ficou esmagada. Dando sequência, lá na Itália, na Série A, no jogo do Milan contra o Como, a gente trabalhou aí para sair mais de gol e meio na partida. O bilhete bateu. Espanha, La Liga, no jogo do Villarreal contra o Real Madrid. Trabalhamos também para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. E temos 2 joguinhos aqui a concluir. O primeiro já está se encaminhando para o final. Tá? Provavelmente vai dar um green para a gente aí. A gente está trabalhando na Holanda, no Países Baixos. No jogo do Alkins contra o PSV, trabalhamos com o PSV para vencer a partida. O bilhete está batendo, está se encaminhando para o final. E na Liga de Portugal, a gente está aí com o Sport contra o Famalicão, com o Sport para vencer a partida. Então, caso o Sport vença aí, como eu mencionei, a gente pode ficar com 9 greens e um único red no meio do caminho, tá bom? Se acontecer alguma situação atípica aqui, desconsiderando o jogo do PSV, a gente fica aí com 8-2. Então, vamos lá. Vamos para o nosso domingo aí, dia 16/3. O que eu separei para o nosso domingão? Uma grade aí com 8 jogos, a meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos lá para o primeiro? Vamos lá para a La Liga Feminina, na Espanha, 8 horas da manhã. Temos o jogo do Atlético de Madrid feminino enfrentando o Espanhol feminino. Momento, a equipe das meninas aí da casa são a terceira colocada, o Espanhol no momento é o 13º colocado. Momento das meninas do Atlético de Madrid, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. O Espanhol, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aí das meninas do Atlético de Madrid. É o que eu venho buscar mais uma vez. Está jogando em casa, é uma equipe melhor tecnicamente, venho comprar essa vitória. Está pagando bilhete por volta de 1,27. É o Atlético de Madrid para vencer essa partida, bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, continuando na Espanha, sendo que agora La Liga feminina para masculina agora, né, às 10 horas da manhã, temos o jogo aí do Leganés enfrentando o Betis. O Betis, a equipe visitante, é a 6ª colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é a 18ª. Momento aí do Leganés, a equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. O Betis, a equipe visitante, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 1 vitória do Leganés, 1 empate pelo meio do caminho e 3 vitórias do Betis. O que eu venho buscar nessa partida? Eu venho buscar aqui uma chance dupla a favor do Betis. Vejo a equipe aí vivendo o melhor momento. Mesmo jogando fora de casa, eu não vejo ela perdendo essa partida, no máximo empatando. Tá pagando aí por volta de 1,30. Eu deixo o Betis na chance dupla como bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá para a Alemanha, Bundesliga na primeira divisão, 11h30. Temos o jogo aí do Bochum enfrentando o Frankfurt. A equipe visitante, a 4ª colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é a 16ª. Momento do Bochum, nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota,
2 empates e 2 vitórias. O Frankfurt, nos últimos 5, vem aí de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um certo equilíbrio. Eu tenho uma vitória para a equipe da casa, uma para a equipe visitante e 3 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar nesse jogo? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos do Frankfurt, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Bochum, da equipe da casa, mais de 1,5 aí em 4. Bilhetinho, então, para essa partida, vai estar pagando aí por volta de 1,21. É para sair mais de 1,5 bilhetes para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a Dinamarca Superliga, 1h da tarde. Temos o jogo aí do Brøndby enfrentando o Silkeborg. As equipes aí são, respectivamente, a 6ª e 7ª colocada. Momento aí do Brøndby. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Silkeborg, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Brøndby. O que eu venho atuar aqui? Dinamarca eu considero um mercado para gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos aí do Silkeborg, mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos do Brøndby, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Então, bilhetinho para essa partida, eu deixo para sair mais de 1,5, vai estar pagando por base aí de 1,22, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos voltar para a Alemanha, às 3h30 da tarde, jogo do Stuttgart enfrentando o Bayer Leverkusen. A equipe visitante é a 2ª colocada, a equipe da casa no momento é a 10ª. Momento aí do Stuttgart, nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Bayer Leverkusen, nos últimos 5, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 vitória do Bayer Leverkusen e 4 empates pelo meio do caminho, com 1 resolvido após as penalidades. O que eu venho buscar nesse jogo? Também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre elas, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Stuttgart, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Chama atenção aí. Então, pagando aí por volta, vamos dar uma olhada, por volta de 1,23, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, é o bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá, dando sequência, deixa eu virar a página aqui. Vamos lá agora para a Premier League na Inglaterra. Jogo aí do Leicester enfrentando o Manchester United. Vamos dar uma olhada aí. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela. Manchester United é o 15º, o Leicester é o penúltimo colocado, o 19º. Momento aí do Leicester. Nos últimos 5, a equipe vem de 5 derrotas. O Manchester United, nos últimos 5, vem de 3 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aí de vitórias do Manchester United nos últimos 5 jogos. O que eu venho buscar para essa partida? Mesmo aqui o Manchester United estando jogando fora de casa e com esse momento que o Leicester vem bem complicado, eu venho buscar uma chance dupla a favor do Manchester United. Vai estar pagando um bilhete por volta de 1,25, eu vou deixar com um bilhete para esse jogo. Manchester United aí, durante a semana, conseguiu avançar aí na Liga Europa, não foi, se eu não me engano? Deixa eu até rebobinar aqui para não falar errado, se foi Liga Europa ou se foi Liga Europa, perfeito. E vem de vitória aí, né, dentro de casa, para renovar o ânimo aí. Então acredito aqui que possa, se não vencer a partida, pelo menos empatar. Vou deixar com um bilhetinho para esse jogo, chance dupla aí. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a França, Ligue 1, às 4h45 da tarde. Jogo do PSV enfrentando o Olympique de Marseille. As duas equipes aí são primeira e segunda colocada, respectivamente. Momento do PSG, nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. O Olympique de Marseille, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 vitória para o Olympique de Marseille e 4 vitórias do PSG. O que eu venho buscar nesse jogo? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos. Últimos 5 jogos aí do Olympique de Marseille, mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos do PSG, mais de 1,5 aí em 4. Em 4 não, perdão, em 3. Tem um joguinho aqui que foi do Liverpool, que foi após a prorrogação, né? Foi para os pênaltis. Então eu deixo aí, para sair mais de 1,5 na partida, vai estar pagando aí por volta de 1,13. Eu considero aqui como bilhete de maior segurança é o bilhete para esse jogo. Para sair mais de 1,5. Então, para a gente encerrar a grade, vamos lá para o nosso próximo jogo. Para a gente poder encerrar a grade aí. Vamos lá para a La Liga, na Espanha, às 5 horas da tarde. Temos o jogo aí
do Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona. Momento aí, as duas equipes são segunda e terceira colocada respectivamente. Vamos dar uma olhada aí no momento das duas. Momento aí do Atlético de Madrid, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Barcelona, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, tem 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Atlético de Madrid e 3 vitórias do Barcelona. O que eu venho buscar nesse jogo aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 3. Nos últimos aí, 5 jogos do Barcelona, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Atlético de Madrid, mais de gol e meio aí também em 3. Então eu deixo nessa partida para sair mais de gol e meio, vai estar pagando aí por volta. Aplicativo, não trava não, pô, a gente está no ao vivo. Tá pagando aí por volta de 1,20, vou deixar como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pro nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não nas nossas vidas, não só nossas apostas. Bilhete do canal é pra gente encerrar, eu tô deixando uma tripla. Tô deixando aí o jogo do Atlético de Madrid feminino para vencer a sua partida, o jogo do Bojum contra o Frankfurt para sair mais de gol e meio na partida, e tô deixando uma chance dupla no Manchester United. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,95, é o bilhete do canal para esse domingo. Mais uma vez é isso, eu quero agradecer a confiança e a audiência de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.